Olá, escrevo de algum lugar no leste da Rússia. Um mês e mais de 8.000 quilômetros atrás, ainda na capital Moscou, eu comecei uma longa viagem de trem. Tenho feito, claro, algumas escalas para filmar histórias aqui no maior país do mundo. Estou seguindo a trajetória da Transiberiana, a estrada de ferro que atravessa a Rússia de ponta a ponta. Quanto mais eu viajo, mais histórias novas aparecem. Esse é sempre um dilema para o viajante. Seguir o planejamento ou se deixar levar pelas casualidades? Luiz, a mulher. Será que eu desbravo a Rússia de trem, do início ao fim? Ou será que eu deveria dar outros voos que eu nunca tinha imaginado antes? O melhor de qualquer viagem é sempre o contato com as pessoas, certo? Sim, sem dúvida, mas também dá para ser mais genérico e dizer que o melhor de qualquer viagem é sempre o contato com os seres vivos. Ainda mais num país que tem um patrimônio natural tão rico. A Rússia tem uma história de tantos acontecimentos grandiosos que a gente não costuma associar o país ao reino animal. Mas quando eu estive lá em 2001, acabei vendo tigres e ursos que estão entre os maiores do planeta. Descobri também que a Rússia é uma terra de vulcões. É desse país enorme e cheio de vida que vem a Ana, nascida na capital russa, Moscou, mas que mora aqui no Rio de Janeiro desde 1999. Ana e o brasileiro Ricardo são casados. Hoje a gente vai conversar sobre a Rússia selvagem. O que não falta ao longo da Transiberiana é tempo para fazer amizade. E os russos costumam gostar de um bom papo e também não se importam muito com a presença da câmera, não. Dona Tamara é cozinheira. Me conta que está indo visitar o neto pertinho daqui, a 1.100 quilômetros. Dá mais ou menos a distância de São Paulo até Porto Alegre. Eu não sei se ela falou brincando, mas que ela disse que está indo logo ali, disse. Tchau para a senhora, boa sorte. A minha companheira de vagão ainda vai ter que pegar um trem local. Depois de não sei quantas dezenas de horas dentro do trem, eis que chego ao vilarejo conhecido como Gaivoron, a mais ou menos 200 quilômetros da cidade de Vladivostok. Aqui vivem 600 pessoas. Uma é conhecida por todos na vizinhança. Aliás, ele é uma figura de renome internacional. Li reportagens sobre esse morador de Gaivoron em algumas revistas internacionais. Viktor Yudin. Viktor é o biólogo responsável por essa reserva natural que pertence à Academia Russa de Ciências. O objeto de estudo dele é simplesmente o maior predador siberiano. O tigre siberiano também é chamado de tigre de Amur. Amur é o nome da região na Rússia considerada o habitat natural desses animais. Um adulto macho pode medir 3 metros de comprimento até a ponta da cauda e pode pesar 300 quilos. Essa é a maior das 5 espécies de tigres que ainda existem no mundo. Infelizmente, tamanho e força já não garantem muita coisa quando o inimigo se chama
homem. Os tigres siberianos são uma espécie seriamente ameaçada de extinção. Tigre do Amur é um animal que já é posto nesse livro vermelho de animais quase extintos. Não é tão comum, é muito raro e proibido de caçar. Если человек не будет целенаправленно разводить и подпитывать естественные популяции особями, полученными в неволе, то дикие кошки просто-напросто вымрут. Им остается очень мало места для жизни. Человек слишком изменяет место обитания диких кошек, крупных кошек, и они очень трудно приспосабливаются. Ainda bem que nem toda interferência humana é negativa. Aqui nesse pedaço de floresta, Victor Yudin cuida de 5 animais de estimação. Os 5 gatinhos em questão são órfãos que Victor encontrou no meio da mata e ajudou a salvar da desnutrição. Ну, это одно целое. Это одно целое. Тут уже не разделить, потому что, ну как, да мы с ними, как тут, конечно, не разделить, все одно целое. Estima-se que atualmente existam 400 tigres siberianos vivendo longe do cativeiro. O pelo, os órgãos, os ossos, os caçadores comercializam praticamente todas as partes do animal. Trata-se de um negócio ilegal, mas que o governo russo tem muita dificuldade em reprimir. A população de tigres não para de diminuir. A animação desse cientista boa praça é muito mais um estado de espírito do que a possibilidade de qualquer previsão otimista. Eu só tenho elogios em relação à malha ferroviária da Rússia, que é uma maravilha e tal, mas existem cantos do país onde o trem ainda não chegou. Geralmente são lugares montanhosos. Aí o helicóptero deixa de ser um luxo e vira um meio de transporte comum. Por isso é que agora sigo pelos ares até a minha próxima parada, a península de Kamchatka, no nordeste russo. Estou relativamente próximo do estado do Alasca, que pertence aos Estados Unidos. É curioso pensar que esse pedaço da Rússia fica mais perto dos Estados Unidos do que de Moscou. Kamchatka é país, é como outro planeta, é país de vulcões enormes. Você chama como país, você chama de país e não região? É quase como se fosse um outro país? Olha, 8, 9 horas de avião, você... De Moscou? De Moscou você pode considerar outro país. É muito remoto mesmo, terra de vulcões, terra de natureza selvagem mesmo, e vulcões ativos. E um dos poucos lugares na Terra onde os vulcões são tão ativos como na Kamchatka, é de tal tamanho. Em Kamchatka, 29 vulcões ainda estão ativos. Nessa região existem muitos vulcanólogos, pesquisadores especializados no estudo dos vulcões. The most dangerous thing is the lahars or mud flows, because if the eruption occurred in the winter time, these water flows can reach some vicinity of city, vicinity of Petropavlovsk, and destroy many summer residents.
A capital da península de Kamchatka se chama... Vamos ver se eu consigo pronunciar. Se chama Petropavlovsk-Kamchatsky. Tradução: a cidade do Pedro e do Paulo de Kamchatka. Bonito, né? A cidade fica à beira de uma baía ligada ao Oceano Pacífico. A península de Kamchatka é um ponto estratégico. Nesse momento, submarinos devem estar passeando para lá e para cá, embaixo dessas águas. Radares certamente estão captando os movimentos de todos os objetos voadores identificados ou não. É porque aqui funciona uma base militar importantíssima. Durante várias décadas do século XX, Kamchatka foi uma espécie de região oculta. É verdade, uma região oculta porque Kamchatka foi literalmente tirada do mapa pelo governo da antiga União Soviética. Muitos adultos de outros lugares da Rússia cresceram sem saber que esse pedaço de terra existia, ou melhor, existe. Aqui eram guardados segredos militares e o governo fazia de tudo para escondê-los. Melhor então esconder logo toda a região de uma vez, devem ter pensado. Não que isso fosse lá muito difícil. Num país tão grande, são muitos os recantos que os próprios russos desconhecem. No próximo bloco, vamos até uma aldeia nas montanhas onde a língua corrente não é russo. Um país tão grande como a Rússia não poderia ter sido ocupado por um único povo. Foi o que eu descobri quando visitei uma aldeia completamente isolada. Sobre a diversidade cultural da Rússia, vida selvagem e outros assuntos, eu estou conversando aqui no Rio de Janeiro com o casal Ana e Ricardo. Ana é russa e Ricardo é brasileiro. "40 minutos de voo de helicóptero vão me deixar ainda mais isolado do que já estou. Não que eu não goste. Quanto mais longe, tudo fica ainda mais diferente. Quanto mais diferente, mais se aprende. Quanto mais se aprende, melhor. Mas que dá um frio na espinha de vez em quando, dá. Continuo na península de Kamchatka, no nordeste da Rússia. Aqui não há ferrovia e as estradas são poucas. O coração dispara quando finalmente vejo o meu endereço temporário durante a próxima semana. Estou chegando a uma pequena aldeia da etnia Koryak. Os Koryaks são uma das várias tribos asiáticas que vivem aqui na Rússia. Tem várias etnias na Sibéria e no Extremo Oriente, que são os tribos que vivem de pesca, vivem de caça. Como vocês imaginam que seja a vida numa aldeia nos confins da Sibéria? Como eu imagino a vida na aldeia? Eu acho que... Eu não imagino.
Ele não imagina. Eu sou completamente urbanoide, então eu não consigo imaginar a vida nos confins de uma aldeia do Rio de Janeiro, quanto mais na Sibéria. Olha, os lugares remotos, isolados, eles aprendem a viver com recursos próprios. Então, eu imagino que pessoas morando lá desenvolvem uma habilidades para cultivar a terra, Caçar, para pescar. caçar, pescar. No momento, os meus anfitriões são apenas 3. 3 gerações da etnia Koryak: avô, filho e neto. Deixa eu contar essa história direitinho. Conheci o neto na tal cidade de nome complicado, Petropavlovsk-Kamchatsky, e fui convidado a vir para cá. Mikhail é o nome dele, mas todos por aqui o chamam de Misha. Quando eu digo todos, me refiro apenas ao pai e ao avô do Misha. Já é fim de abril, primavera no hemisfério norte, o frio bem menos rigoroso. Agora, ao meio-dia, a temperatura é de 10 graus positivos. Durante a madrugada pode cair para 10 graus negativos. O inverno passou e agora os Koryaks vão reabastecer o estoque de comida. Recomeça a temporada de caça. Misha e eu nos comunicamos só por gestos. Ele não fala inglês e eu não falo nem russo nem o dialeto da tribo Koryak. Esse, para mim, é um dos momentos mais sensacionais da viagem. Estou no meio de uma floresta, muito longe de casa, ao lado de um caçador de uma tribo milenar, me comunicando da forma mais básica possível. Consigo entender que o Misha está intrigado com o barulho. De onde o ruído estaria vindo, essa é a questão. Falta de sorte deste galo selvagem. Misha descobriu. E a família dele caça há 2, 3, 4 mil anos. Eu ensino algumas palavrinhas em português, eles me ensinam alguma coisa em russo e todo mundo se diverte. Muito bom. O isolamento, ainda mais num país gigantesco como a Rússia, permitiu aos Koryaks a preservação de muitas tradições. Mesmo assim, a língua milenar da tribo corre o risco de se perder. Hoje em dia, somente 4 mil pessoas falam o dialeto Koryak. Это самый вот это шишки были, он бы держался тут, никуда не ушел. Mais um dia amanhece na aldeia. A neve derretida confirma o fim do inverno. O tal galo selvagem garantiu uma boa refeição, mas nessa época do ano os caçadores esperam mais. Esperam uma criatura bem maior do que uma ave. Nas florestas europeias, acho que é difícil já ver urso na floresta assim. Só se você fazer uma viagem especial para dentro de floresta.
O governo da Rússia controla a caça aos ursos. Só que os Koryaks estão entre as tribos mais antigas do planeta. Eles dependem do pelo e da carne do urso. É uma questão de cultura e de sobrevivência. Por isso, recebem uma concessão especial emitida pelo governo. Медведь? Yes. Большой? Большой. Судя по размерам, это большой. Muito bom? Yes, yes. Yes. О! Queijo, salame, ovo, pão, manteiga, biscoito. É o lanche do dia. Os ursos comem muito e depois hibernam durante todo o inverno. Agora, início da primavera, é hora de acordar. A fome é o despertador biológico dos ursos. Um certamente passou por aqui há pouco tempo. Dá para perceber que a pegada é recente. Passamos 5 dias inteiros, de 7 da manhã às 6 da tarde, andando praticamente sem parar, mas a minha experiência como caçador Koryak termina de forma meio frustrante. Nada de urso. A primavera ainda está começando e a grande maioria dos ursos ainda está despertando no alto das montanhas. Em questão de semanas, com certeza, o que não vai faltar é urso por aqui. Mas aí, quem vai estar longe sou eu. Primeiro é animal comum na Rússia. Segundo, é esse animal que é considerado muito sábio, animal inteligente. Ursos são animais muito inteligentes E forte, né? e fortes. E também o animal folclórico russo é o urso. O urso é presente nos contos de fadas russos. Então é presente na nossa vida como um símbolo. Talvez vocês se lembrem que o mascote das Olimpíadas de Moscou, nos idos de 1980, era justamente um urso que ficou conhecido como Misha. Uma baita coincidência. Misha, em russo, pode significar urso. E esse é o apelido do meu amigo Koryak. No início do caminho de volta, nem penso mais nos ursos. Já me sinto bem feliz com a experiência de ter convivido com a tribo Koryak. Espera aí. Não acredito. É bom demais para ser verdade. A chance de filmar os ursos, juro, para mim não existia mais. Realmente, eles ainda estão no alto das montanhas, a mais de 2.000 metros de altitude. Os animais correm muito com medo do helicóptero. Peço ao piloto para se aproximar um pouco mais. A adrenalina do pobre do urso deve estar a 1000 por hora. A minha e a do piloto aqui no helicóptero também. Venta muito. O tempo fechou. O piloto me alerta que o voo começa a ficar perigoso. É com imenso prazer que me despeço daqui, dando tchau para o Misha. Peguei um voo Vladivostok-Kamchatka, sozinho. Avião pequeno, lotado, com 30, 40 pessoas. O avião aterrissou em Kamchatka e ainda na pista entraram 2 policiais fardados.
Revistaram passageiro por passageiro, passaporte por passaporte, até que chegou a minha vez. Olharam meu passaporte brasileiro e imediatamente comunicaram alguma coisa pelo rádio. Desci do avião e lá estava um carro me esperando. Dentro do carro, 3 pessoas. Um motorista, um senhor e uma mulher, que era a tradutora. O senhor perguntava e a mulher traduzia em inglês para mim. 1h30 de interrogatório. Até se eu tinha tido algum envolvimento com alguma mulher russa, perguntaram. Finalmente fui liberado, peguei as minhas bolsas e no saguão do aeroporto fui recebido pelo meu guia, que espantado perguntou: Luiz, onde você estava? Eu disse: olha, passei por um interrogatório e tal. Era aquele senhor ali de terno e gravata que saía, quem me interrogou. Ele disse: ele é muito conhecido aqui, ele trabalha para a KGB, a famosa, antiga polícia secreta dos tempos da União Soviética, que continua trabalhando na Rússia, agora sob a sigla de FSB. Já posso colocar então no meu currículo de viajante. Fui entrevistado pela famosa polícia secreta da Rússia.